Alegoria da Caverna Platão. Extraído de A República. Sinopse. A Alegoria da Caverna, um dos trechos mais célebres de A República de Platão, apresenta um diálogo filosófico profundo sobre a natureza da realidade, do conhecimento e da ignorância. Nesta metáfora, prisioneiros acorrentados desde o nascimento enxergam apenas sombras projetadas na parede da caverna, acreditando que essa é a única realidade existente. A libertação de um deles e sua jornada para o mundo exterior simbolizam a busca pelo conhecimento verdadeiro e a difícil aceitação da verdade. Este e-book apresenta a alegoria em sua íntegra, organizando suas principais ideias e explorando sua influência no pensamento cristão, especialmente na filosofia de Santo Agostinho. Inspirado pelo platonismo, Agostinho interpretou essa metáfora à luz da teologia cristã, associando a ascensão ao mundo exterior à iluminação divina e ao papel de Deus como fonte suprema da verdade. Uma leitura essencial para aqueles que buscam compreender a relação entre filosofia e fé na busca pelo conhecimento e pela verdade. A prisão na caverna Sócrates. Figura-te agora o estado da natureza humana em relação à ciência e à ignorância sob a forma alegórica que passo a fazer. Imagina os homens encerrados em uma morada subterrânea e cavernosa, que dá entrada livre à luz em toda a sua extensão. Aí, desde a infância, têm os homens o pescoço e as pernas presos de modo que permanecem imóveis e só veem os objetos que lhes estão diante. Presos pelas cadeias, não podem voltar o rosto. Atrás deles, a certa distância e altura, há um fogo cuja luz os ilumina. Entre o fogo e os cativos, imagina um caminho escarpado, ao longo do qual um pequeno muro parecido com os tabiques que os marionetistas põem entre si e os espectadores para ocultar-lhes os mecanismos dos bonecos maravilhosos que exibem. Glauco, imagino tudo isso. Sócrates, supõe ainda homens que passam ao longo deste muro, carregando figuras e objetos que se elevam acima dele. Figuras de homens e animais de toda espécie, talhados em pedra ou madeira. Entre os que carregam tais objetos, uns se entretêm em conversa, outros guardam silêncio. Glauco, um cenário peculiar e cativos não menos singulares. As sombras e a ilusão da realidade Sócrates, pois são nossa imagem perfeita. Mas dize-me, assim colocados, poderão ver de si mesmos e de seus companheiros algo mais que as sombras projetadas à claridade do fogo na parede que lhes fica à frente? Glauco, não, uma vez que são forçados a ter imóveis a cabeça durante toda a vida. Sócrates, e dos objetos que lhes ficam por detrás, poderão ver outra coisa que não as sombras? Glauco, não. Sócrates, ora, supondo-se que pudessem conversar, não te parece que, ao falar das sombras que veem, lhes dariam os nomes que elas representam? Glauco, sem dúvida. Sócrates, e, se no fundo da caverna, um eco lhes repetisse as palavras dos que passam, não julgariam certo que os sons fossem articulados pelas sombras dos objetos? Glauco, claro que sim. Sócrates, em suma, não creriam que houvesse nada de real e verdadeiro fora das figuras que desfilam diante deles. Glauco, necessariamente. A libertação e a dor da verdade, Sócrates. Vejamos agora o que aconteceria se livrassem a um tempo das cadeias e do erro em que viviam. Imaginemos um destes cativos desatado, obrigado a levantar-se de repente, a volver a cabeça, a andar, a olhar firmemente para a luz. Não poderia fazer tudo isso sem grande dificuldade. A luz, sobresser-lhe dolorosa, o deslumbraria, impedindo-lhe de discernir os objetos cuja sombra antes via. Que te parece que ele responderia a quem lhe dissesse que até então só havia visto fantasmas, porém que agora, mais perto da realidade e voltado para objetos mais reais, via com mais perfeição? Supõe agora que, apontando-lhe alguém as figuras que lhe desfilavam ante os olhos, o obrigasse a dizer o que eram. Não te parece que, na sua grande confusão, se persuadiria de que o que antes via era mais real e verdadeiro que os objetos ora contemplados? Glauco, sem dúvida nenhuma. Sócrates,
Obrigado a fitar o fogo, não desviaria os olhos doloridos para as sombras que poderia ver sem dor? Não as consideraria realmente mais visíveis que os objetos ora mostrados? Glauco. Certamente. A ascensão ao mundo exterior, Sócrates. Se o tirassem depois dali, fazendo-o subir pelo caminho, áspero e escarpado, para só o liberar quando estivesse lá fora, à plena luz do sol, não é de crer que daria gritos lamentosos e brados de cólera. Chegando à luz do dia, olhos deslumbrados pelo esplendor ambiente, ser-lhe-ia possível discernir os objetos que o comum dos homens tem por reais? Glauco. A princípio, nada veria. Sócrates. Precisaria de algum tempo para se afazer à claridade da região superior. Primeiramente, só discerniria bem as sombras, depois, as imagens dos homens e outros seres refletidos nas águas. Finalmente, erguendo os olhos para a lua e as estrelas, contemplaria mais facilmente os astros da noite que o pleno resplendor do dia. Glauco. Não há dúvida. Sócrates. Mas, ao cabo de tudo, estaria, de certo, em estado de ver o próprio sol, primeiro refletido na água e nos outros objetos, depois visto em si mesmo e no seu próprio lugar, tal qual é. Glauco. Fora de dúvida. A compreensão do bem Sócrates, refletindo depois sobre a natureza deste astro, compreenderia que é o que produz as estações e o ano, o que tudo governa no mundo visível e, de certo modo, a causa de tudo o que ele e seus companheiros viam na caverna. Glauco. É claro que gradualmente chegaria a todas essas conclusões. Sócrates, recordando-se então de sua primeira morada, de seus companheiros de escravidão e da ideia que lá se tinha da sabedoria, não se daria os parabéns pela mudança sofrida, lamentando ao mesmo tempo a sorte dos que lá ficaram. Glauco. Evidentemente. O retorno à caverna Sócrates, se na caverna houvesse elogios, honras e recompensas para quem melhor e mais, prontamente distinguisse a sombra dos objetos, que se recordasse com mais precisão dos que precediam, seguiam ou marchavam juntos, sendo por isso mesmo o mais hábil em lhes predizer a aparição. Cuidas que o homem de que falamos tivesse inveja dos que no cativeiro eram os mais poderosos e honrados? Não preferiria 1000 vezes, como o herói de Homero, levar a vida de um pobre lavrador e sofrer tudo, no mundo a voltar às primeiras ilusões e viver a vida que antes vivia? Glauco. Não há dúvida de que suportaria toda a espécie de sofrimentos de preferência a viver da maneira antiga. Sócrates. Pois agora, meu caro Glauco, é só aplicar com toda a exatidão esta imagem da caverna a tudo o que antes havíamos dito. O antro subterrâneo é o mundo visível. O fogo que o ilumina é a luz do sol. O cativo, que sobe à região superior e a contempla, é a alma que se eleva ao mundo inteligível. Nos extremos limites do mundo inteligível está a ideia do bem, a qual só com muito esforço se pode conhecer, mas que, conhecida, se impõe à razão como causa universal de tudo o que é belo e bom, criadora da luz e do sol no mundo visível, autora da inteligência e da verdade no mundo invisível, e sobre a qual, por isso mesmo, cumpre ter os olhos fixos para agir com sabedoria nos negócios particulares e públicos. Extraído de A República de Platão. Chasing Durad. Atena, 1956, página 287 e 291. Influência na cultura ocidental. A alegoria da caverna de Platão influenciou profundamente o pensamento de diversos filósofos cristãos, especialmente Santo Agostinho. Santo Agostinho adaptou a alegoria da caverna para explicar sua doutrina da iluminação divina. Para ele, o conhecimento verdadeiro não é alcançado apenas pelos sentidos, mas através de uma iluminação interna proporcionada por Deus. Assim como na alegoria, onde os prisioneiros precisam se libertar das sombras para ver a luz real, Agostinho acreditava que a alma humana deve se libertar das ilusões sensoriais para contemplar a verdade divina. Ele afirmou que ninguém ama o que não conhece, enfatizando a importância do conhecimento para alcançar o amor verdadeiro. Esse pensador cristão utilizou a alegoria da caverna para ilustrar a jornada espiritual da alma humana, que deve transcender as aparências enganosas do mundo material e buscar a verdade eterna em Deus,